A primeira delas é que todo mundo tem, ou potencialmente tem, todos os recursos para agir efetivamente. Eu me lembro muito bem que quando eu aprendi essa pressuposição, eu tinha uma grande dificuldade de comunicação, eu não interagia muito bem com as pessoas, eu não sabia me comunicar de uma forma mais efetiva e isso profissionalmente me impedia muito de buscar novas oportunidades, de expressar as minhas opiniões. E quando eu entendi, de fato, que todos nós, com exceção, é claro, de quem tem uma limitação, né, uma limitação física ou alguma síndrome, alguma deficiência genética, mas se você, assim como eu, assim como a maioria das pessoas, não tem nenhuma limitação, né, todos nós temos ou potencialmente temos a mesma capacidade. O nosso sistema neurológico, o nosso cérebro, ele foi feito a partir da mesma estrutura de DNA, né? Então todos nós temos a mesma capacidade. O que influencia hoje de uma pessoa A ter um excelente resultado, de uma pessoa B ter um outro resultado, é simplesmente como essas pessoas lidam com a sua história de vida e o como que elas adquiriram as suas crenças e comportamentos. Então, se você quer ter um resultado mais elevado, basta você começar a se autoconhecer e entender qual que é esta estrutura de crenças e capacidades que você precisa desenvolver para ter aquele resultado. Então, quando eu decidi que eu queria me empoderar e ganhar conhecimento das técnicas de comunicação, eu comecei a desenvolver essa habilidade e hoje isso permite com que eu esteja aqui falando com vocês e também permite que eu atinja outros resultados que eu tinha sonhado para a minha vida. Então, saiba que todo mundo tem potencial. Se você acredita que eu não nasci para isso, eu não tenho sorte, eu não tenho talento, você só está se enganando. É mais uma crença, mais uma limitação que alguém implantou isso no seu sistema, tá certo? Então isso é uma verdade para a programação neurolinguística. Então se você quer ganhar mais domínio das suas técnicas de comunicação, ganhar mais domínio do seu controle emocional, basta você querer, né? Você tem que tomar essa atitude de não, eu sou capaz, eu posso aprender. Vou levar 20 anos para isso? Talvez sim, mas talvez você possa aprender muito rápido. Vai depender do quanto o seu sistema realmente quer isso e o quanto você se dedicar para aprender as técnicas de programação neurolinguística e outras técnicas que vão te levar em busca aí dos teus resultados, tá certo? Então essa é outra verdade muito importante. Se você não acreditar que tem o potencial para aprender essas técnicas e aplicar isso na sua vida, então nem perca mais o seu tempo. Saia dessa aula e vá fazer outra coisa da sua vida que vai te fazer feliz, tá certo? Então é muito importante essa pressuposição, essa verdade, porque você não é diferente de mim e não é diferente das outras pessoas. Você tem a capacidade de desenvolver, talvez até melhor do que eu, essa habilidade, né? Porque, como eu falei, eu não tinha habilidade alguma e eu tive que aprender do zero. E eu já conheci diversas pessoas que já nasceram com isso, né? Mas não é que elas nasceram com isso, é que a história de vida dela, as vivências, as experiências que elas tiveram, permitiram com que hoje, exatamente hoje, ela tenha um resultado diferente do seu. Mas isso não significa que você não tenha essa capacidade, tá certo? A segunda pressuposição, a segunda verdade da programação neurolinguística que eu vou ensinar hoje para vocês é que o responsável pela comunicação é o comunicador. O que é isso? Teve uma vez que em um curso assim como esse, em um curso de comunicação, um curso de programação neurolinguística, eu estava ensinando esta verdade, essa pressuposição da programação neurolinguística que diz que se você quer ter uma comunicação mais efetiva, então você é o responsável pela comunicação. Então o responsável pela comunicação é o comunicador. Então se você tem uma comunicação e isso gera um resultado indesejado, o responsável é você. E um senhor que estava sentado assim mais ou menos na minha frente na aula, ele falou: Bruno, eu discordo dessa afirmação. Por quê?
Por exemplo, lá na minha empresa, eu tenho um funcionário da qual eu pedi para que ele executasse uma tarefa, né? Existia o vestiário dos funcionários e neste vestiário existia uma série de armários para que os funcionários pudessem guardar os seus pertences pessoais. E numas férias aconteceu de o responsável ali pelos vestiários perder as chaves de todos os armários. Então eu pedi para que esse funcionário, né, ele era o Severino, não sei o nome do funcionário, mas ele fazia tudo da empresa. E aí eu pedi para esse funcionário que ele fosse, né, numa ferragem e comprasse cadeados novos, né? Então eu dei o dinheiro para ele e falei, ó, Severino, vai lá, compra cadeados novos, vai nos armários, serra os cadeados antigos, tira os cadeados e coloca os cadeados novos, tá certo? Ele falou, tudo bem. Passou um tempo, passou, sei lá, 1 hora, 2 horas, ele retornou na minha sala e falou, poxa, ô chefe, eu fiz o que o senhor falou, eu fui lá, serrei, tirei todos os cadeados, só que como é que eu faço agora para colocar os cadeados novos, né? Ele sem entender o que estava acontecendo, ele se dirigiu então ao vestiário e ele percebeu o que o Severino fez. Ao invés, né, de serrar, sabe aqueles armários que quando você fecha a porta tem 2 argolinhas, e aí você passa o cadeado para que você prenda a porta? E aí, ao invés de serrar os cadeados e retirar os cadeados, o que ele fez? Isso mesmo, ele serrou os armários, aquela argolinha que segurava os cadeados. Então é óbvio que agora não tinha local para se colocar os cadeados novos. E aí o senhor que estava sentado ele falou, e aí agora, depois dessa história, Bruno, você ainda afirma que eu sou responsável por isso? E eu simplesmente falei que sim. Se você é o responsável pela sua empresa, se você deu esta ordem, você é o responsável por esse resultado. Ah, mas é que ele... Eu falei, não. Se você contratou ele, se você sabe que ele tem limitações, você precisa ser o responsável pela sua comunicação e ter uma comunicação mais clara, de forma com que ele entenda. Você simplesmente podia ter ido com ele no vestiário e feito com ele, olha, como é que me explica aí, você entendeu mesmo? Tá, faz uma vez, vamos fazer um juntos para você aprender, né? Então existem formas diferentes de comunicação. Então se, por exemplo, você está com o seu filho e você fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes e ele não está entendendo, não adianta você se irritar e descontar essa irritação nele. Você precisa mudar a sua forma de comunicação. Então, ganhar esta responsabilidade, essa autorresponsabilidade pela sua comunicação é o primeiro passo para que você comece a melhorar a sua comunicação. Porque se você não acreditar que você é responsável pela sua comunicação, que você pode melhorar e ter melhores resultados, não adianta nada as técnicas que eu vou ensinar para você hoje. Então, de novo, se você não acredita que você é responsável pela sua comunicação, então, novamente, pode ir embora dessa aula, não perca o seu tempo, vá ser feliz, porque não adianta você querer ganhar ferramentas para melhorar a sua comunicação se você não ser de fato responsável por ela e não deixar com que as situações da vida te tomem como refém, tá certo? Então, se empodere da sua comunicação, se empodere de técnicas para que você possa melhorar isso e ter resultados melhores com outras pessoas e com a sua vida. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens.